Fala galera do canal Me Explica, professor Cesitar aqui com mais uma questão de Ciência e Natureza da prova do Colégio Naval 2022-2023, certo? Essa trouxe a questão 42 da prova verde, que ele diz o seguinte: considera um bloco de gelo de 2 toneladas que, num dado momento, se destaca de uma geleira. A partir de então, esse bloco desliza com velocidade constante pelo encostamento, que tem uma inclinação de 30 graus. A cada minuto, 100 gramas de gelo derretem durante a descida devido ao atrito. Beleza. Então ele quer saber, calcula a velocidade da descida do bloco e assinale a alternativa correta. Ele me deu uns dados aqui, certo? Então a gente vai ter que respeitar esses dados. Então, vamos lá, vamos começar a grifar as coisas mais importantes para a gente. Primeira coisa que ele me diz é o seguinte, ó, que ele está descendo, ele está deslizando com velocidade constante, então a velocidade constante, isso me autoriza a dizer uma coisa, tá? Velocidade constante quer dizer o quê? Que a gente está falando que a aceleração desse corpo vai ser igual a zero. Vamos gravar isso daqui, certo? Outro ponto importante, além da inclinação, ele me diz o seguinte, que o gelo derrete durante a descida devido ao atrito, certo? Isso daí é importante também, por quê, César? Pelo seguinte, isso quer dizer que essa força de atrito, ela está criando uma potência, nesse caso uma potência térmica, certo? E com isso eu já posso dizer o seguinte, eu já sei por onde eu vou calcular a velocidade, certo? Porque eu lembro o seguinte, que potência ela é formada por quem? Eu posso dizer que é a força, né, aplicada no objeto vezes a sua velocidade, certo? Então a gente já tem essa primeira equação. Também eu posso dizer o seguinte, que a potência é a variação, certo? Então aqui a potência vai ser nada mais que o quê? A variação de calor que a gente tem dividido pela variação de tempo, certo? A variação da quantidade de calor pelo tempo. Tranquilo? Deixa eu só apagar aqui, que já me adiantei um pouquinho. Por quê? A quantidade de calor, nesse caso, vai ser um calor um calor latente, certo? Calor latente, isso quer dizer o quê? Que a gente está fazendo a mudança de fase da matéria, certo? Nesse caso, do bloco de gelo. Lembrando, né, que calor latente nada mais é que quem? A massa vezes a sua constante latente, certo? Nesse caso, como eu estou falando de variação, a gente vai ter o quê? A variação da massa vezes a constante de latência, ou seja, o calor latente desse corpo dividido pelo tempo. E eu posso igualar essas duas equações. Então a gente vai chegar ao seguinte, que a força vai ser a força vezes a velocidade vai ser igual a quem? A variação de massa vezes o calor latente sobre o tempo, certo? E isso me diz outra coisa. Então a gente já conseguiu achar a velocidade aqui. Por quê? Eu venho e digo o seguinte, que a minha velocidade nada mais é do que quem? Tudo isso daqui, né? Delta M sobre vezes V sobre L sobre delta T vezes a força. Agora que a gente tem que achar o seguinte, a gente vai ter que achar de onde que vem essa força. E de onde vem essa força, César? Pelo amor de Deus. Simples. Ele está me dizendo que esse bloco, certo, está caindo, está deslizando na encosta com inclinação de 30 graus. Então, logo, eu venho para onde? Eu venho para o plano inclinado, certo? Então, ele está me dizendo isso daqui, ó. Que no plano inclinado, no qual essa inclinação é de 30 graus, nosso bloquinho de gelo, certo? Ele está caindo. Ele está vindo com velocidade constante, certo? Se a velocidade é constante, a gente acabou de dizer que a aceleração é quanto? A aceleração é zero. Tranquilo? Então vamos lá. Quais são as forças que estão atuando nesse bloco?
Eu vou ter sempre a força peso, né? Como ele está numa superfície, a gente vai ter a normal. E como ele mesmo acabou de dizer, a gente vai ter a força de atrito. Tranquilo? Então, lembrando, né? Plano inclinado, a gente vai ter quem? A gente vai ter nossa componente vertical do peso e nossa componente horizontal do peso, Px e Py. Tranquilo? Então vamos dar continuidade aqui. Eu posso dizer o seguinte, ó, que o somatório de forças, ou seja, a força resultante em x vai ser igual a quanto? Se não tem variação de velocidade, não tem aceleração. Logo, se não tem aceleração, a somatória de forças é igual a zero. Tranquilo? Então, eu posso dizer que Px menos o FAT, menos o atrito, vai ser igual a zero. Logo, a força de atrito será igual a nossa componente Px, certo? Vamos guardar essa informação que a gente vai usar daqui a pouquinho. E também, na vertical vai ser igual a zero, não tem movimento. Não tem movimento subindo e descendo, certo? Não tem variação de velocidade, então a aceleração é igual a zero. Então, a minha normal menos a PY vai ser igual a zero, logo eu posso afirmar que a normal é igual a PY numericamente, tá? Tá, César, por que você está usando isso daí? Pelo seguinte, ele me deu tudo a, menos a nossa constante de atrito, certo? Nosso coeficiente de atrito. Lembrando, né, que a força de atrito tem fórmula, que vai ser quem? A normal da superfície vezes a constante de atrito, certo? Como está em descida, atrito cinético, beleza? Então vamos lá. Eu sei o valor numérico, né, da força de atrito, que vai ser quem? Vai ser meu Px. Eu sei o valor da normal, que vai ser o Py. E sei o que eu quero saber é o μ. Logo, eu posso dizer que μ é igual a quem? A Px sobre Py. Tá, mas quem é Px e quem é Py? Lembrando, né? Px acaba sendo meu cateto oposto, né? O ângulo de 30 graus aqui. Então vai ser quem? Massa vezes gravidade. Cateto oposto, vocês vão lembrar que é cosseno de... Aliás, é seno de 30, tá? E o cateto adjacente, massa vezes a gravidade vezes o cosseno de 30. Massa a gravidade a gente sabe que é igual, logo o μ vai ser o seno sobre o cosseno. Isso daí tem um nome, a gente chama de tangente, tá? Então vai ser igual ao valor da tangente. Eu vou deixar aqui que a gente vai usar o valor da tangente, na verdade, né? Que é raiz de 3 sobre 3. E com isso, eu já posso voltar para onde? Eu posso voltar para essa minha primeira equação. Então, retornando, né? Porque a gente quer. Então, vamos lá. Então, vamos só substituir agora. Que vai ficar a variação de massa, que é de 1000 gramas. Aqui que está. Esse calor latente, a gente vai ter que transformar em joule, porque no sistema internacional, energia em joule, potência também, acaba sendo joule por segundo, que é o famoso watts, certo? Então aqui vai ser 80 vezes 4,19, que foi o que ele colocou. Aqui dividido pelo tempo, ele diz que é por minuto, certo? Lá em cima diz por minuto. Então você tem que trocar para segundos, vai ser igual a 60 segundos vezes a força. A força que vai ser atuada vai ser quem? A força de atrito, que nada mais é do que a normal, ou seja, massa vezes gravidade vezes cosseno de 30 vezes o μ, que acaba sendo quem? Seno de 30 cosseno de 30. Tranquilo? Ó, cosseno, aqui como está multiplicando, vai embora com esse cosseno. Então,
fazendo as contas aqui, essa massa vai ser de 2.000, né? Então é a mesma coisa que 2 vezes 1.000. Esse 1.000 vai embora com esse 1.000. A gravidade a gente, para facilitar, poderia usar 10, mas a questão mesmo está me dizendo que use 9,8. Então aqui vai ficar 9,8. Então vai ficar 60 vezes 2 embaixo. A gente vai ter 80 que multiplica 4,19. Isso dividido para 60 vezes 2 vezes 9,8 vezes 0,5, certo? Que nos dá uma velocidade aproximada de 0,57 metros por segundo. Tranquilo? Gabarito letra C. Beleza, pessoal? Foi uma questão difícil, uma questão cabulosa do Colégio Naval. Então, deixa aquele likezão aqui. Não esquece de se inscrever no canal, certo? Compartilha com quem está se preparando para o Colégio Naval. E até a próxima.